O que eu quero falar para os irmãos hoje é uma palavra voltada para o Dia dos Pais. E o tema é Reflexões de um Pai Terreno sobre o Pai Celestial. E o texto básico que eu quero utilizar está em Lucas, capítulo 11, versículo 11, e seguinte, que diz assim: Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra ou uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus está fazendo a indagação e, ao mesmo tempo, uma afirmação. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Eu acredito que um dos nomes, e eu vejo isso nas Escrituras, um dos nomes mais completos de Deus, o nome mais completo de Deus que eu vejo nas Escrituras é exatamente aquele que o Senhor Jesus revelou de forma tão especial na sua relação com Deus, que é o Pai, a figura do Pai, né? Só Cristo nos revelou Deus pelo nome que abrange todos os seus atributos e o seu caráter: paternidade, autoridade, poder, sabedoria, justiça, amor, misericórdia. Tudo isso é o que se espera de um pai. Tudo isso foi o que Jesus nos revelou do Pai Celestial. Eu sei que muitos não têm uma boa lembrança da figura paterna, da figura do seu pai, né? Alguns tiveram pais terrenos maus, tiranos, pais egoístas, frios, cruéis, negligentes, ausentes. Mas se eles não tiveram essa experiência de um pai generoso, bondoso, presente, também eles conhecem, né? Pelo menos imaginam como deve ser um bom pai. Eu conheci e conheço um desses bons pais, que preencheu minha vida do mais amoroso exercício da paternidade. Eu tive o privilégio de conviver a grande parte da minha vida dentro de uma casa onde tinha um homem que sabia exercer essa função. Ele me ensinou tudo o que eu sei hoje, o que é ser pai, né? Esse homem é o meu pai. Por isso eu posso entender melhor a paternidade de Deus, por causa da minha experiência com o Pai terreno. Vejam que eu estou fazendo uma conexão aqui que é muito forte. E como o diabo tem eliminado essa figura, né, tornada ausente, vazia, a presença paterna na vida dos nossos jovens e adolescentes hoje. Há uma fome generalizada na figura dos pais, na figura do pai. Eu digo isso porque eu tenho falado isso em todo canto, em todo instante. Ao longo da minha trajetória como professor, eu ouvi muitos depoimentos de meninos. Mas talvez o momento que eu mais me sensibilizei foi quando uma aluna me entregou um bilhetinho dizendo: Bigodinho, quer ser meu pai? E que leva uma menina do ensino fundamental final, o 9º ano, pedir a um professor para ser seu pai. Certamente ela não teve uma boa experiência com a figura do pai. Eu quero trazer para os irmãos hoje aqui 5 ou 6 pontos. Vamos ver aí como Deus vai dirigir e conduzir tudo isso. 5 reflexões ou 6 reflexões de um pai terreno sobre o pai celestial, né? Fazendo uma comparação daquilo que eu, como um pai terreno, pude experimentar com a função paterna, com a missão de educar e ser pai. E como Deus também nos vê como seus filhos, né? Primeira coisa nessa relação é que Deus é pai e ele gosta de ouvir o filho chamá-lo de pai.
Todos nós, que somos pais, gostamos de ouvir pai, né? Alguns são mais carinhosos, né? Chamam de papito, painho, né? Como os nossos baianos, né? Paiê, né? Esse paiê, então você pode saber que por trás disso vem sempre um pedido, né? Então, ser chamado de pai por aquele que você trouxe ao mundo é uma experiência tremendamente satisfatória e gloriosa, né? Também é assim com o Senhor. A palavra de Deus diz em João 11, né? Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus falando para o Pai. Aliás, eu sabia, eu sei que sempre me ouves. Veja, os ouvidos do Pai estão sempre abertos a ouvir o pedido do Filho, o chamado do Filho, né? Eu estou no meu quarto, eu estou em qualquer lugar da minha casa, como aqui na minha biblioteca, e quando eu ouço, estou fazendo qualquer coisa que eu estiver fazendo aqui, mas se eu ouço assim, pai, pai é papai, eu desconecto do que eu estou fazendo aqui, imediatamente eu me ligo naquele chamado. Alguém está precisando de mim. Esse alguém que está precisando de mim é o meu filho, é minha filha. E aí você se liga na necessidade dele. E assim, Jesus tinha essa relação com o Pai, né? Deus quer, Deus fica sensibilizado quando nos prostramos diante dele e o chamamos de Pai. E a oração que Jesus nos ensinou foi: Pai nosso. Não é Pai meu, é Pai de uma grande família. Pai nosso que estás no céu, né? Então, isso denota o nível de intimidade que ele quer ter conosco. Portanto, e também de afetividade, né? Nessa relação do Senhor para com os seus filhos. Um segundo tópico: Deus gosta, o pai é aquele que gosta de presentear os filhos. O primeiro tópico, guarde aí, gosta de ouvir o filho chamá-lo de pai. O segundo, gosta de presentear os filhos. Nós sabemos da dor de um pai quando ele não pode presentear um filho, ou quando ele não pode suprir as necessidades de um filho. Eu acho que é a dor mais terrível que um pai pode sentir, é não poder suprir as necessidades de um filho, seja porque ele está doente, ou porque há uma necessidade de desemprego na família. Eu imaginar a quantidade de pais que estão sofrendo hoje por não poder colocar o alimento dentro das suas casas. A quantidade de pais nessas filas na Caixa Econômica para tirar um auxílio emergencial, e muitas vezes ele não sai, e quando sai é para comprar o básico para poder suprir as necessidades da família, né? Então, todo pai gosta de presentear o filho, de suprir os filhos, né? O texto de Mateus 7,11 diz assim: ora, se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Portanto, irmãos, é da natureza divina, é da natureza paterna dar boas dádivas aos seus filhos. Então, Deus não é só aquele que gosta, que se alegra quando chamamos de Pai, quando nos alinhamos no colo dele, mas também aquele que gosta de presentear os seus filhos. O outro tópico: Deus, assim como o Pai, é aquele que nunca diminui o filho. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Deus é um Pai cuidadoso quando ele trata com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Deus nunca diminui a gente. Existe uma perturbação hoje na mente dos filhos quando eles ouvem os pais chamá-los de qualquer nome que traga um sentimento de maldição, de derrota, de humilhação. Nós, pais, não devemos, não podemos fazer isso, né?
nós temos responsabilidades em trabalhar as emoções, os sentimentos, a autoestima dos nossos filhos, né? E ele diz assim em Jeremias 29:11: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quais pensamentos Deus tem a nosso respeito? Tem a seu respeito. Irmão, você foi eleito, você foi chamado, você foi adotado. Você não era nada. Em Cristo nós recebemos uma adoção. E nessa adoção nós podemos dizer, Abba, Pai. Agora nós temos uma certidão de nascimento, que foi marcada de vermelho pelo sangue. Né? Nós somos preciosos demais para esse Pai. E Ele tem pensamentos muito elevados, projetos muito elevados para nós. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz. E não de divisão, não de ira, não de contenda. Deus quer que vivamos como família em plena unidade. Mais à frente, em Isaías, ele diz, não temas porque eu sou contigo. Olha, eu tento imaginar, eu fico pensando assim, eu muitas vezes saía com minhas filhas para brincar na pracinha, ou em algum lugar, e elas subiam numa barrinha de madeira, assim, e elas iam passando, e eu falava, vem, vem. E ela dizia, me dá a mão, pai, dá a mão. Né? Eu me sinto mais segura, você me dando a sua mão. E quando eu estendia a mão, que ela tocava minhas mãos, imediatamente o corpinho dela era impulsionado a ultrapassar aquela situação de risco que ela estava passando aí. Né? Jesus diz para nós, o Senhor diz para nós hoje, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu te fortaleço, eu fortaleço o seu interior, eu te dou força, meu filho, vem comigo. Né? Eu lembro que uma certa ocasião na escola, eu tinha um aluno que ele nunca teve o pai. Ele dizia, professor, eu nunca tive meu pai, nem sei quem é meu pai, nem teve meu pai. Ele era muito pequenininho, era uma coisinha linda, menininho, quase que eu trouxe ele para casa. E aí um dia na sala de aula, nós estávamos brincando e falando sobre isso, lendo os icebergs, e ele falou que ele nunca tinha recebido um abraço do pai. Aquilo me incomodou de um jeito, irmãos. Aquilo mexeu comigo de um jeito. E aí eu falei, eu vou abraçar esse menino, eu quero fazer algo para impactá-lo. Eu pedi que ele fosse à frente para ler o iceberg dele. Ninguém era forçado a ler nada, mas ele foi. Eu pedi que ele fosse. Eu estava pedindo aos demais também que falasse. E aí ele foi à frente. Quando ele acabou de ler o iceberg, ele falou sobre o pai, a ausência do pai. E aí eu estava assim, na frente dele, e tinha um corredor enorme de carteiras, né? E quando ele acabou de falar, quando ele acabou de ler o iceberg dele, ele estava muito emocionado. Aí eu falei assim, você quer receber um abraço de pai? Aí ele olhou para mim assim, como, velho? Negócio assim, é mais ou menos que isso fala, a linguagem dele. Como, velho? Eu cheguei assim, me abaixei e falei, então vem, papai, vem, abraço, papai. O corredor é imenso, ele lá na frente, e eu lá atrás, na bancada de trás. Os meninos começaram a rir, achando engraçado, eu falando, vem no papai, vem. Aí o outro gritou assim na frente, vai, fulano, vai, abraça bigode. Irmãos, ele veio, disparou lá da frente. O menino não pulou em mim, não, ele se encaixou em mim. Eu tenho certeza que aquele pulo, aquele abraço, aquele menino no meu colo ali, coisa louca isso. Nunca fiz isso com ninguém. Nunca. Somente com ele. Exceto um outro lá que no pátio pulou do meu pescoço. Eu até publiquei uma vez no Facebook. Mas aquele menininho, quando ele me abraçou, eu tenho certeza que ele sofreu ali uma descarga de afeto, de emoção, de amor, de paixão, de compaixão, como ele nunca talvez tenha sentido. Até porque o professor já era uma figura de referência para a vida. Portanto, irmãos, quando o Senhor diz para a gente, eu te fortaleço, eu te ajudo, ele está dizendo exatamente isso. Eu não te fiz para ser um fraco, um derrotado, eu te fiz para ser um vencedor. Então hoje abraça seu filho ali, viu? Fortalece seu filho, nada de amaldiçoar seu filho, nada de falar palavras de derrota. Eu nunca ouvi do meu pai uma palavra de derrota, nunca ouvi.
um simples caminhoneiro, homem pacato, só tem até a terceira ou quarta série. Nunca me diminuiu, sempre me fortaleceu, sempre me estimulou a ser um vencedor. Inclusive, quando eu escolhi ser professor, eu falei, pai, eu vou ser professor. Professor é uma carreira que ganha pouco. Ele falou, mas se essa é a grande paixão que você tem, fazer geografia, esse professor, vai, que Deus vai te abençoar. Porque ele não tinha essa lógica, né, digamos assim, de querer que o filho dele fosse o melhor do mundo, mas quem sabe o melhor para o mundo. Essa foi a visão que meu pai teve quando ele me estimulou a ser um geógrafo educador. E hoje eu sou me realizado com a minha profissão, né? Então, o Senhor é aquele que nos ajuda, nos sustenta com a sua destra fiel. Nesse momento, Ele está estendendo a mão para você. Eu sei que você está em luta. Muitos irmãos também estão em luta. Por aí fora, a mão do Senhor está estendida. Vai, como a Priscila fazia comigo, a Elisa fazia comigo, lá no parquinho, quando elas iam passar naquela madeira, né, que elas poderiam cair. Que eu estendia a mão, imediatamente a mãozinha delas alcançava a minha e elas conseguiam atravessar, porque a mão do Senhor nos ajuda a atravessar as dificuldades da vida. Um outro ponto, irmãos, é que o pai é aquele que está sempre pronto para se compadecer do filho e perdoá-lo. Assim também é o Senhor, né? Quantas vezes houve coisa dos filhos e você fala, isso me magoou, me chateou. Daqui a pouco você esquece aquilo tudo e você perdoa. É filho. Você acolhe. Você chama para perto de você. Não tem como guardar uma mágoa de um filho. Não tem. Por quê? É fruto do seu amor. Sabe, irmãos? Isso é tremendo, isso. A palavra de Deus diz, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Está lá, Salmo 119, 13. O texto diz na frente, ele é misericordioso, compassivo, longânimo e suficientemente benigno, e não nos repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira sobre os seus filhos. Você está recebendo isso aí? Você está crendo nisso que eu estou lendo aqui? Eu não sei como é que está a sua vida nessa pandemia dentro de casa, o que, que você está fazendo aí no seu silêncio, no seu segredo. Eu não sei como é que está a sua cabeça. Talvez fragilizado, talvez debilitado, talvez em pecado. Só quero te dizer que o Senhor não conserva para sempre a ira dele. Sabe, irmãos, está sempre pronto a perdoar. Mas ele nos convida a um caminhar de retidão. Ele diz também em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, ele diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele. Muitas vezes passamos por provações, por dificuldades. Tenta entender que esse é um momento de reaproximação de Deus com você. Deus está fazendo um ajuste com este planeta, com a sociedade, com a civilização humana. Deus está fazendo um ajuste. Deus está chamando a humanidade a uma mudança de posição. É muita lógica de acumulação e, ao mesmo tempo, muito tempo de escassez. Tem muita gente sofrendo que não tem o que comer, enquanto tem gente aí que não sabe onde botar. Tanta coisa que acumula. Há um pecado chamado desigualdade. Há um pecado chamado exclusão. Deus está pondo em ordem as coisas e Deus quer preparar a igreja dele para agir nesse tempo de sofrimento como lugar. A igreja é o espaço de Deus para trazer consolo, deveria ser para trazer consolo a essa humanidade
humanidade que está sofrendo tanto. Irmãos, isso é tremendo. E para terminar a nossa ministração aqui que o Senhor tem nos dado, eu quero dizer que o último tópico é que o pai é aquele que deseja que seus filhos se pareçam com ele. O desejo do pai é que os filhos se pareçam com ele. Tenta entender isso agora. Jesus estava numa conversa com seus discípulos e Filipe disse para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, só isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não me tem desconhecido, Filipe. A sensação que eu tenho aqui é que Deus Pai está falando através da boca de Jesus. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me têm desconhecido. E Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Está lá, João 14, 7 a 11. Não crês que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são minhas, mas do meu Pai. Eu aprendi com ele. Jesus está falando da ligação do filho com o Pai. E também as obras que eu faço não são minhas, são dele. Irmãos, a força de um pai é uma coisa muito tremenda na vida de um filho. Jesus está trazendo aqui toda a dimensão da paternidade. Um pai perfeito. Nós não somos, jamais seremos perfeitos. Mas nós podemos, como filhos de Deus, aprender a ser parecidos com ele, ser como ele, em seu caráter. Jesus não reivindica aqui para si a autoridade do Pai, mas ele mostra que ele é um em caráter e em essência com o Pai. Tenta entender isso. Pai e filho são um. Ou seja, para chegar ao Pai, o caminho é olhar para o Filho. Só ele revela a obra redentora do Pai. Mas isso também nos traz para um plano humano, né? Que a própria psicologia e tantas ciências humanas defendem e falam isso, que os filhos são um reflexo dos pais. Nós temos que ter cuidado com isso. Primeiro, o comportamento dos pais se reflete nas atitudes dos filhos. Segundo, os traços do caráter dos pais forja, fica gravado como gravado na pedra, no caráter dos filhos. Filhos seguem exemplos, não conselhos. Exemplos. E, por fim, os nossos valores serão os deles. O que dou valor é o que eles darão também valor. Quando valores são apenas ditos, falados e não vividos, a educação fracassa. Frustra a identidade, frustra o caráter. Por isso Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. As características que estão em mim, de poder, autoridade, justiça, amor, misericórdia, tudo isso é do Pai. Eu aprendi com ele. Eu vi, eu sei que ele é isso, ele faz isso, ele pratica. A essência dele é essa. E a minha essência é essa. Quem vê o Filho, vê o Pai. Temos o mesmo caráter, os mesmos valores e a mesma essência, disse Jesus sobre o Pai celestial. Portanto, irmãos, Jesus é a revelação final de Deus, mas quando ele diz que quem vê a mim vê o Pai, nós podemos tirar uma lição muito grande para a gente como pais aqui. O que estamos deixando marcado na vida dos nossos filhos? Eu sempre digo isso. Filho
não lê o que você diz. Ele lê o que você faz. E muitas vezes o que você não diz. Muita gente virou moda hoje todo mundo criticar a corrupção. Para você criticar a corrupção, você precisa ter uma vida honesta, séria, uma vida comprometida com a honestidade. Se você é daqueles que sonega, que mente, que esconde troco errado, você pode ter certeza que você está passando valores contraditórios para a vida do seu filho. Você pode falar muito de valores, mas não viver nenhum deles. Nós estamos vivendo os valores da palavra de Deus, nós estamos mostrando aos nossos filhos que somos parecidos com o Pai, que temos as marcas do caráter dele em nós, irmãos, e isso precisa acontecer, porque no momento em que Jesus passa a reinar em mim, passa a ser Senhor da minha vida, a minha mente é transformada e eu passo a ter a mente de Cristo, ou seja, a mente do Pai. Eu vou amar como o Pai amou. Eu vou me compadecer como o Pai compadeceu. Eu vou ser justo como o Pai é justo. Eu vou exercer autoridade e disciplina como o Pai exerce. Eu vou viver uma vida de santidade como o Pai é santo. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Portanto, eu quero deixar aqui hoje esta palavra para os papais, para as nossas famílias. Né? Recapitulando apenas os tópicos. O pai gosta de ouvir o filho chamá-lo de pai. O pai gosta de presentear os filhos. O pai nunca diminui o filho. O pai está sempre pronto a se compadecer do filho. E, por fim, o pai deseja que os filhos se pareçam com ele. Então, que Deus possa abençoar tremendamente, maravilhosamente, abençoadamente a vida dos irmãos e dos nossos papais. Lembrem-se, irmãos, eu li isso há muito tempo atrás. Filho é um rascunho. Filho é como um rascunho. O texto final pode ser você, pai. O texto final pode ser você. Mas o que nós podemos deixar impresso nesse rascunho são as marcas do caráter de Cristo. Então, busquemos ao Senhor, sejamos humildes, priorizemos o reino de Deus. Nós temos nossas reuniões, nós temos nossas celebrações. Você pede ao seu filho para que ele tema o Senhor, que ele participe das reuniões, mas você não se empolga, não vibra com a obra de Deus. Você está passando mensagem trocada. Não espere muita coisa lá na frente. Não espere. O texto final pode ser exatamente o que você não pediu para ele fazer, mas o que você viveu como pai. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de mim. Minhas filhas estão me ouvindo agora. Eu já disse a vocês isso, encerrando aqui a minha palavra. Eu tenho muito mais medo do que elas pensam de mim, do que todos vocês, porque elas me conhecem. Por outro lado, eu ensinei a elas também que elas fossem misericordiosas e compassivas comigo, porque eu vou falhar todo dia. Mas o Senhor é aquele que nos levanta. Se você tiver a oportunidade hoje de abraçar seu filho, se você não abraçou o seu filho hoje, você vai fazer isso. Se você tem alguma mágoa, algum problema com seu filho, você pode pedir perdão a ele. Você pode se retratar, né? Tome a iniciativa, tome a atitude e seja a imagem do Pai dentro da sua casa, o Pai Celestial. Portanto, são essas reflexões de um Pai terreno acerca do Pai Celestial. Deus abençoe a igreja em Vitória. Um beijo no coração dos irmãos. Amém. Fique na paz.